Lembrando que os vereadores devem fazer registro de presença pelo sistema eletrônico. Havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Nova Serrana, declaro aberta a 30ª reunião ordinária do ano de 2018 da Câmara Municipal de Nova Serrana. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da 29ª reunião ordinária do ano de 2018. Senhor presidente, vou transferir a secretaria para o segundo secretário. Está com a garganta um pouco inflamada. Então, passamos a leitura da ata para o segundo secretário. Câmara Municipal de Nova Serrana, Estado de Minas Gerais. Ata da 29ª reunião ordinária do ano de 2018 na Câmara Municipal de Nova Serrana. Às 19 horas do dia 11 do mês de setembro do ano de 2018, tendo como local a Sala de Sessões José Batista de Freitas, realizou-se a 29ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana, sob a presidência do vereador Osmar Fernando dos Santos. Após saudar os presentes, o senhor presidente solicitou aos EDs que fizessem o registro de presença pelo sistema eletrônico. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Nova Serrana, mediante ofícios, os vereadores Vantuir Ribeiro Martins, Juliano Marques de Lacerda e William Carlos Ferreira Barcelos justificaram suas ausências. Na pauta da reunião, constavam as seguintes matérias: ata da 28ª reunião ordinária de 2018, matéria do Legislativo Municipal, indicação 218/2018, de autoria do vereador Giovanni Máximo Silva, indicação 219/2018, de autoria da vereadora Terezinha Célia do Carmo, indicação 223/2018, de autoria do vereador Adair Lopes de Souza. Matérias para votação: projeto de lei 080/2018, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei 083/2018, de autoria do vereador Jadir Antônio de Oliveira. Feita a leitura da ata da 28ª reunião ordinária, esta foi aprovada e assinada pelos vereadores. Conforme inciso 1º do artigo 77 do regime interno, foi aberta a palavra aos vereadores. Fica registrado em ata que o vereador Adair Lopes de Souza requereu a esta Casa Legislativa o envio de ofício executivo municipal, no intuito de solicitar esclarecimentos sobre a não instalação do centro de acolhimento ao menor infrator em Nova Serrana. Ato contínuo. Foi feita a leitura das matérias do Legislativo Municipal, nos termos do parágrafo 1º do artigo 142 do Regimento Interno. Foram aprovadas, mediante votação simbólica, as indicações 218, 219 e 223/2018. Realizadas as leituras, os respectivos debates e votações, constaram aprovadas as matérias: projeto de lei 080, com 9 votos favoráveis; projeto de lei 083/2018, com 9 votos favoráveis. Foi instalada a comissão especial, composta pelos vereadores Jadir Antônio de Oliveira, Valdir Rodrigues Pereira e Idalino Rodrigues da Silva, para análise dos vetos referentes às proposições 054/2018 e 058/2018. No ato contínuo, foi constituída a comissão especial para análise da proposta de emenda à Lei Orgânica 03/2018, composta pelos vereadores Giovanni Máximo Silva, Jadir Antônio de Oliveira, Adair Lopes de Souza, Valdir Rodrigues Pereira e Idalino Rodrigues da Silva. Não havendo outro assunto a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada essa reunião. A referida ata está diante do plenário. Se não há nenhuma retificação, por favor, permaneça como estão. Declaro aprovada a ata da 29ª reunião ordinária do ano de 2018, que será assinada pelos vereadores.
Nos termos do artigo 73 do Regimento Interno, solicito ao senhor subsecretário que faça a chamada do primeiro orador inscrito para o uso da palavra na tribuna, o qual terá, por tempo regimental, 15 minutos. Pauta da 30ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana. Segundo secretário, fazer a chamada do orador inscrito. Uso da tribuna. Uso da tribuna. Pelo senhor vereador William Carlos Ferreira Barcelo. Assunto: auxílio para transporte universitário. Boa noite a todos. O que me traz a essa tribuna mais uma vez e pelo segundo ano consecutivo é o atraso ou falta de repasse dos estudantes universitários. Todos sabem, né, que nós temos um trabalho em defesa do estudante universitário, não somente meu, mas até de outros vereadores. Nós não podemos também trazer para a gente essa exclusividade, até porque os colegas foram solidários e, por unanimidade, aprovaram no ano passado um repasse da ordem de R$1.300.000 para os estudantes. E nós temos algumas questões que precisam ser debatidas relacionadas ao que já foi colocado essa semana pelas redes sociais. Os jornais também já estão sabedores aí de um atraso que, conforme informado pelo prefeito Eusébio hoje, é de em torno de 10 dias. Nós não temos aí a data precisa, se são 8, 10 ou 12, mas que não passaria disso. Tudo bem. Senhores vereadores, em 1999, eu passei no vestibular da Universidade de Itaúna. Em 2000, eu comecei um curso de História, com extrema dificuldade, colega Terezinha. E tendo que trabalhar para pagar as mensalidades, aliás, o pagamento era particularmente para isso, não sobrava para mais nada, não. O transporte universitário naquela época, o vereador Ricardo Tobias sabe disso, à época também foi um dos que defenderam o auxílio universitário, pouco representava, haja vista, o elevado valor do transporte. Na nossa van eram 8 ou 10 alunos e nós tínhamos que ir de van e era muito caro. Era quase que do valor da mensalidade, né? E, aos poucos, o número de estudantes em Nova Serrana foi aumentando. Fico muito feliz por isso. Hoje nós temos ônibus lotados, indo para Itaúna, Divinópolis, Bom Despacho, Pará de Minas. É muita gente. É mais de 1.000. Nessa labuta, tendo que trabalhar para arcar com seus estudos. Nós também presenciamos situações naquela época, e sei que essa realidade ainda acontece hoje, estudantes tendo que escolher entre fazer um lanche na faculdade ou tendo que pagar ali as apostilas, material, livros. É muito difícil. Ainda mais quando se faz a opção pelo material ou pelo lanche, quem somente almoçou, né? E foi direto do trabalho para a faculdade. Talvez para todos não, mas para a grande maioria o auxílio universitário não somente deve ser pago, como também deve ser uma prioridade, haja vista que os condutores, os motoristas não esperam, pressionam. Rafaela está aí, sabe disso. Se fosse para tolerar, os motoristas falaram, não, mês que vem a prefeitura vai acertar tudo, tranquilo. Mas a cada estudante que sobe num ônibus, o motorista faz questão de lembrar
que está atrasado e que ele tem que pagar, porque o acordo dele é com o aluno, ele não tem acordo com a prefeitura. Esse é o recado que é dado. E eu até me orgulho muito de ter trabalhado para pagar tanto o estudo quanto o transporte. Na verdade, o orgulho quase sempre é encarado como um defeito, e eu já vejo como virtude, nesse caso em específico, por manter os estudos com o próprio esforço. Mas nem mantendo os estudos com o próprio esforço e com o trabalho, e sendo funcionário da Prefeitura Municipal concursado, eu fui capaz, no último semestre, de terminar junto com a turma, Terezinha. Eu tive que ficar 6 meses parado para poder pagar o semestre anterior para eu poder estudar. Porque eu preferia ficar em dia do que sofrer a mesma coisa que o estudante sofre com o motorista, mas sofrer por parte da faculdade, de falar que está atrasado. Mas honrei o compromisso, fiz um curso, fiz 2, fiz 3, fiz 4, fiz 5, fiz 7. Entre graduações e pós-graduações. Todo esse investimento na educação é porque a gente sabe que a gente é capaz de retornar à sociedade aquilo que a gente aprende. Então, esse investimento no nosso estudante universitário, ele é retornável à sociedade. É um investimento de longo prazo, mas o retorno é líquido, certo e garantido. Tem alunos que somente estudam porque têm essa condição. Eu também tive um curso pré-vestibular, Jadir, e na época um rapaz falou que só poderia estudar aos sábados. O sonho dele era fazer engenharia elétrica, ou qualquer uma das engenharias. Eu lembro que eu cobrava de mensalidade, era um valor irrisório, era como se fosse um pré-vestibular popular, R$150. O rapaz saía do outro lado da cidade, um sábado, pegava aula intensiva de 8 horas da manhã até 3h30 da tarde. Ele falou, esta é a minha única chance de estudar na vida, porque o curso de engenharia é caro, eu ganho salário, minha esposa ganha o salário, e a gente paga aluguel e tem filho. Não sobra dinheiro para o auxílio. Não dá nem para pensar em mensalidade. Então, eu tenho que fazer a prova do Enem, eu tenho que pleitear o ProUni, ou talvez o FIES, e ele, com muito esforço, conseguiu a vaga, salvo engano, na Universidade de Pitágoras, 100% de bolsa. Isso facilitou muito, porque a prefeitura tem uma ajuda, né, aprovada por esta casa. Mas, imagine se não tivesse essa ajuda. Esse rapaz, mesmo tendo a bolsa, sacrificaria ali a prole, sacrificaria a família, o seu mês. Mas pelo menos uma coisa, essa tarde me deu de alento. O prefeito Eusébio chamou para conversar, talvez até pela inscrição no uso da tribuna para tratar do assunto, e com clareza, olhando olho no olho, como eu olhei quando eu fui fazer campanha para vereador lá com os estudantes, como alguns colegas também foram, como todos os candidatos a prefeito foram, incluindo-se o atual prefeito Eusébio. E ele disse, isso se deve à falta de repasse por parte do governo do Estado, porque está comprometendo todas as contas. Olha, nós temos que estabelecer prioridades. Nós temos que conversar sobre prioridades. Essa semana nós tivemos um projeto, o colega Valdir sabe disso, para a criação de um polo da Universidade Aberta do Brasil. Na verdade, um polo independente. À época, aliás, no momento, o colega Valdir falou, não pode tirar o dinheiro da creche. Não pode mesmo, porque nós temos um déficit de 629 vagas. Não vou usar o número, Valdir, para atacar o prefeito, sabe por quê? Quando ele entrou era mais de 1.200. Ele caminhou a metade. Então nós temos que pelo menos criar uma creche por ano em Nova Serrana. Mas
resolver um problema não quer dizer que nós tenhamos que fechar os olhos ou cortar na carne em outro que seja a educação. Então, até mesmo em nível de proposta, o valor, Osmar, repassado aqui, entregue hoje pelo prefeito Eusébio em minhas mãos, aos estudantes universitários, até este momento, é de R$ 563.851,70. Nós já passamos 2/3 do ano. Mais 1/3, nós não chegamos em 1 milhão. Está sobrando 300 mil. Então, Valdir, aquela mudança de pasta pode acontecer do ensino superior para o próprio ensino superior, preservando o recurso da educação infantil e fazendo o trabalho nosso do legislativo, que é de auxiliar o executivo na gestão inteligente do orçamento. Bom, superado isso e voltando a essa questão, o prefeito disse então 10 dias, está atrasado, e que irá colocar em dia, na expectativa dele, até terça-feira. Olha, eu não vou ser intolerante para dizer que nós não vamos esperar. Mas, alerto, os estudantes são formadores de opinião, concorda? Eles são mais de 1.000, concorda? Cada um vai levar a mensagem para a sua casa. Cada um trabalha. No local que ele trabalha, tem 10, 20, 50, até 300. Não mexam com estudante universitário. Não mexam. Porque o barulho vai ser muito. Vai ser no jornal, vai ser na rádio, vai ser nas redes sociais, vai ser por toda parte. Fico feliz, como eu disse, dessa expectativa que vai colocar em dia terça-feira, até terça. Mas, alerta, depende de recurso do Estado, que todos nós sabemos está dando calote prefeituras afora. Agora, eu não entendo como um governo do Estado faz isso. Ano eleitoral ainda, hein? É crise econômica? Olha, gente, eu não sei se é crise econômica. Não sei. Na verdade, eu percorri o centro da cidade essa semana. Estava procurando, Osmar, uma loja para alugar. Não acha? Que comércio ruim é esse? Está tudo alugado. Passe no centro e olha. Agora, uns 3, 4 meses atrás, eu vi muitas lojas fechadas e isso me preocupou. Então, eu acredito que ou nós estamos retomando o crescimento, e isso, no tempo, vai favorecer o Estado e os municípios, mas também pode ser a questão que o Gilmar levantou, né? A questão do aluguel, eles estarem jogando agora para baixo, porque senão fica fechado mesmo. Mas o que nos interessa é a questão dos universitários. Aprovado, 1.300.000. Quanto que nós vamos gastar? Se pagar em dia, integral, até o final, conforme hoje o prefeito se comprometeu, vai fazer, não vai chegar a 1 milhão. Então nós temos que pensar isso para o futuro, nas votações de orçamento. Não adianta a gente maquiar, aprovar aqui que nós aumentamos o auxílio universitário, mas na hora de pagar, paga menos. Mas também nós devemos estar alertas a outras situações. Sempre vi com bons olhos um projeto aí do colega Adair, Nova Saúde. Essa semana, uma pessoa me procurou, o filho preenche os requisitos integrais do programa. No entanto, na prefeitura informaram que a lei não foi sancionada. Eu gostaria que o colega Adair, o maior interessado nisso, os vereadores, a mesa, solicitasse por escrito isso. Se essa lei não está sancionada ou se ela está sancionada. Porque se ela está sancionada,
Por que nós votamos 100 mil reais todo ano aqui, é 100 mil, para o Nova Saúde? É para fazer mudança de pasta depois? Não sei. Eu sei que o ensino superior está ficando penalizado, assim como a educação infantil. O fundamental e o médio, nem tanto. Sabe por quê nem tanto? Porque nós temos Ministério Público que fica em cima, nós temos Conselho Tutelar que fica em cima, e na educação infantil tem um tal de reserva do possível. Reserva do possível, não tem jeito de estender, colocar creche para todos, então nós temos que criar um cadastro, regras e metas. Olha, a educação infantil no nosso plano de educação, vigente até 2025, coloca, o Osmar participou aí da votação dele, até acho que propôs uma emenda, né, de critério de responsabilidade para o gestor que não cumprir a meta, a extinção desse déficit. Não pode faltar vaga na educação infantil. Mas também nós não podemos sacrificar o ensino superior. Tem dinheiro para a educação? Tem. Nós temos que estabelecer, então, são prioridades. Obrigado, presidente. Agradeço ao vereador, professor William Barcelo, pelo uso da tribuna. E gostaria de dizer que a tribuna está sempre à disposição, vereador. Nos termos do artigo 73 do Regimento Interno, solicito ao secretário substituto que faça a chamada do segundo orador inscrito para uso da palavra na tribuna, o qual terá o prazo regimental de 15 minutos. Uso da tribuna pelo senhor Almir de Oliveira Alves. Assunto: saneamento básico de Areias Brancas e Água Branca, saúde pública, segurança e meio ambiente. Boa noite a todos. Boa noite a todos os presentes, né? Os que acompanham pelo rádio, pela Rádio Real, né? A internet. Boa noite, presidente, os demais vereadores. E eu queria estar hoje reivindicando algumas divergências que estão ocorrendo em Areias Brancas e Água Branca, em relação a um acordo que foi feito com a imobiliária Roncalli acerca da infraestrutura de Areias Brancas e Água Branca, no qual o executivo não fez nenhuma sequer referência da nossa associação, a existência da nossa associação, porque eu estou a presidente dessa associação e, infelizmente, ainda não pôde a gente ter nenhuma melhoria lá, a não ser as ruas que o proprietário fez para nós lá, após eu ter procurado muito com ele. E algumas divergências que eu acho que está tendo muito nisso aí, é sobre a fossa séptica, porque antes de se mover um processo contra a imobiliária, senhor presidente, eu optei por diálogo, optei por conversar com o Antônio Moreira, que ele não importa de eu falar, porque ele sabe disso, por diálogo. Tentei com o prefeito por várias vezes lá, fui no gabinete para que não seja preciso de entrar com um processo, porque o Antônio estava de acordo em arrumar Areias Brancas e Água Branca. Bastava uma ajuda do prefeito.
não precisava de ter movido esse processo, na verdade, mas eu não tive êxito. A porta da prefeitura sempre fechada para a Associação de Areias Brancas, conforme estava. E agora que teve sim uma reação. Eles temaram e entraram com o processo. E a minha indignação é de não ter sido ainda reconhecido por esse executivo de hoje, por ter uma associação na nossa comunidade, por eu ter optado por esse lado, para favorecer a vida dos moradores de lá. E a minha como morador. É extremamente difícil a nossa situação, sem iluminação pública, sem asfalto, um saneamento básico, nada, não temos nada lá. Simplesmente uma água que é fornecida pela imobiliária e a rede elétrica. Eu sinto assim que é um absurdo. E quando chega a vir tentar resolver o problema, resolver um causando o outro por cada casa, com a instalação de uma fossa séptica. Essa fossa séptica, eu quero ver se o executivo tem a capacidade de assumir a sucção dessas fossas. Ou então, os moradores vão ter que pegar com um baldinho cada um a sua fossa e trazer e jogar na porta da prefeitura. Porque falar que vai fazer a fossa séptica é uma coisa. Mas e a manutenção dela? Caríssimo para cada morador. Eu acho que se ele tivesse assim uma sensibilidade, conforme eu fui lá e propus para ele um acordo entre as partes, até mesmo antes do processo ocorrer, teria resolvido bem mais fácil a situação, não precisava ter agido dessa forma, porque lá é um perímetro urbano desde 2011, é uma chácara, é um chacreamento, sabemos disso. Inclusive, no contrato se reza que cada morador põe uma fossa séptica. Mas ninguém está tendo a noção do problema que vai ser para essa comunidade. Pelo crescimento dela, o desenvolvimento. Todos os dias tem um alicerce nascendo naquele lugar. Quem vai fazer a coleta, a sucção dessas fossas? Não estão preocupados com a água tratada para areias brancas nem água branca. Simplesmente chamaram a imobiliária após ter perdido em segunda instância, que a segunda instância colocou a prefeitura na obrigação de exercer todas as obras em areias brancas. Porque eu tenho as decisões comigo aqui. Ganharam em primeira, mas na segunda foi a favor da imobiliária. E assim corri atrás do prefeito. Vim aqui fazer uma reunião com o senhor presidente e alguns vereadores que estavam lá presentes, com uma empresa de esgoto ecológico, que o professor William me apresentou. A gente veio e fez a reunião. E ficou acordado ali naquela reunião nossa aqui, de que a Câmara Municipal, o presidente me deu essa palavra, de que disponibilizaria toda a tubulação mestre, o recurso, voltaria esse recurso para o executivo, para estar comprando a tubulação da rede de esgoto, para pôr a rede mestre. Seria um caminho grande andado, estaria evitando um grande problema. Meu coração se apalpitou por uma alegria naquele momento ali, e achei que os problemas lá teria resolvido. Vai eu de coração limpinho, vou lá conversar com esse prefeito, e o prefeito me tacou um não na minha cara. Pedi para ele simplesmente uma retroescavadeira, que foi acordado na reunião, uma retroescavadeira e 2 funcionários para encaixar tubo. E depois, já que a gente tem que pagar a fossa séptica para a imobiliária, que seria um montante aí de R$3.000, conforme vai ser cobrado, a empresa fez para nós a 2.300, já favoreceu bastante ainda, porque o prefeito simplesmente me falou não, de que lá é uma área particular, é privada. Agora eu gostaria que, se o jurídico da Câmara me tirasse essa dúvida, se quando se tem uma decisão de segunda instância que obriga
o município exercer essas infraestruturas lá, se daria improbidade administrativa se ele já foi condenado à segunda instância a executar as obras? É isso que me deu uma dúvida muito grande em relação a isso, né? Eu fico assim, a gente sai chateado, infelizmente, a gente quer resolver a situação, e primeiro a gente tem que tratar do saneamento básico. Não adianta ir lá pôr um asfalto, um piso bonito. Uma casa sem rebocar com um piso, não fica bonito, fica feio. Põe um piso bonitinho na casa e as suas paredes sem rebocar. Coloca um asfalto bonito, um calçamento bonito, você vai mijar na rua, você vai fazer suas necessidades na rua, né? Eu acho que a primeira preocupação ali, porque o saneamento básico, ele envolve sim a saúde, ainda o meio ambiente, né? Imagina essas fossas cheias lá e vazando. Qual prefeito, quem vai lá dar essas manutenção para nós? Sendo que aqui nem empresa de sucção tem, né? Além do custo que é caro, né? Além do custo, né? Então fica aí a minha indignação, porque poderia ter resolvido e ainda dá para resolver, porque ainda não foi feito nada. Poderia sim o prefeito fazer um acordo com os moradores, não com a imobiliária. Quem está pedindo ele é os moradores. É os moradores. Não é a imobiliária que está indo lá pedir ele nada. Eu que propus o acordo, não a imobiliária. A favor da comunidade, de cada um que às vezes não terá condição de pagar essa fossa séptica. Eu mesmo, para mim, em particular, vai ser apertado. Mas a gente tem que dar um jeito. Mas eu quero pagar os R$3.000, vou pagar os R$3.000 para ele, sim, mas é sabendo de que eu estou pondo um problema na minha porta, na porta da minha casa. Vocês me desculpem aí, o telefone tocou aqui. Então, cada morador vai estar pagando por um problema que vai estar depositando na sua casa. Ninguém está pensando no dia de amanhã. Só pensou assim, perdeu em segunda instância, foi lá, fez um acordo, assinou. E não reconheceu que existe um presidente que, como se diz, quase todos os dias eu estou nessa casa. Quero agradecer ao senhor presidente, porque eu já chego ali, às vezes dou um alô na portaria, já vou direto, já estou dentro, sem hora marcada, sem nada, o presidente está me atendendo. A gente está conversando sobre o assunto, porque se eu peço para vir usar essa tribuna, não é para distribuir simpatia por Nova Serrana, nem por ninguém, nem para ninguém. É sim para esclarecer os problemas que a comunidade tem. Porque os passados não teve a capacidade de fazer nada por Areias Brancas e nem Água Branca. Os passados. E parabenizo o prefeito por ter tido a iniciativa. Mas se ele tivesse começado certo, até nesse processo, primeira e segunda instância daria a favor nosso. Porque nós somos moradores, nós fazemos parte da cidade. Eu acho que se tivesse feito certo desde o início, tudo teria esclarecido até melhor. Muito melhor, né? Ou um acordo, conforme eu propus lá, né? Um acordo, né? Não, eu vou atender a comunidade, até mesmo que foi lá fazer a política dele lá, e ele falou que ia arrumar lá tudo, sem depender de imobiliária, porque na verdade foi essa. Então eu não estou aqui para falar mal dele, não, estou para parabenizar, está sendo uma boa administração, tá, mas nós lá, para nós, ainda não está sendo, que eu perguntei para ele se tinha jeito dele encaixar nós, no dia da reunião lá, nesse novo tempo que ele prega na cidade aqui. Nós lá não fazemos parte desse novo tempo da cidade. Porque se ele nos atendesse aí, nós não precisaríamos de estar pagando esses R$3.000, se ele quisesse ajudar nós lá. E outra, como vai assentar essa fossa sem ter um responsável para fazer a sucção dessas fossas? Quem nós vai correr atrás? Porque a partir do momento que aquilo ali sair, fazer essa fossa séptica, o Tonho cumprir com as suas obrigações, a primeira coisa que ele vai fazer é dar as costas para lá, porque aí ele vai estar lavando a mão dele. A imobiliária não vai estar nos atendendo, né? Então fica aqui a minha indignação e queria agradecer imensamente
o presidente e dizer que todos os vereadores também eu agradeço, né, porque eu tenho mais contato mesmo com o presidente, né, em nome do presidente estendo a todos o meu agradecimento, e bem-aventurado, presidente, que eu tenho acompanhado o trabalho dos vereadores aqui, não exaltando o senhor como presidente, mas bem-aventurado aquele candidato, que candidata, ganha e olha pelo lado daqueles menos favorecidos, porque eu tenho acompanhado o Cantagalo, eu tenho acompanhado o bairro José Silva de Almeida, eu sei que foi feito bastante coisas a favor dessas pessoas que muitas das vezes encheu essa Câmara aqui para buscar a solução, e encontraram. Bem-aventurado aquele candidato que olha para os mais favorecidos, porque hoje existe um caso no Brasil, né, que eu acho que até nem sei se é certo eu falar isso, aquele candidato que olha pelo lado dos mais favorecidos. Tem milhões de pessoas que não concordam com o Lula, mas tem milhões e milhões que quer o Lula de volta na presidência. Na verdade é essa. Pode ser que seja a bagunça que tenha sido, mas foi a época que mais o pobre passou melhor, teve uma vida melhor, na realidade. Senhor presidente, o senhor me permite, não sei como está o tempo aí, porque eu sou meio atrapalhado para marcar, eu queria estar lendo um trechinho aqui. Convite à Câmara Municipal de Nova Serrana. Ao senhor presidente Osmar Santos e aos vereadores desta casa, o presidente da Associação de Areias Brancas, Almir de Oliveira Alves, vem por meio deste convite convidar ao senhor presidente e aos vereadores desta casa para promovermos uma audiência pública em Areias Brancas, juntamente com a Associação de Moradores de Areias Brancas e todos os moradores, para tratarmos dos seguintes assuntos: saneamento básico, segurança pública, saúde, água tratada, meio ambiente e transportes escolares. Haja vista que todos esses assuntos competem aos órgãos públicos. Será no dia 18, nós pôs dia 4, o comandante me pediu para o dia 18. No dia 18/10, a partir das 19 horas, em frente à Caixa d'Água, no galpão da Dona Edna, a segunda entrada de Areias Brancas, no sentido de Leandro Ferreira. E eu tenho uma outra escrita, presidente, aqui. Essa eu não vou ler, não. Eu vou digitar e vou... Pode. O tempo do senhor esgotou, mas o senhor tem 2 minutos para finalizar. Tá bom. Eu não vou ler, depois eu vou digitar ele, eu não tive tempo, e pedir para o senhor protocolar isso para mim. Vou finalizar. Agradecer ao presidente Osmar Santos e aos vereadores, né, por todas as vezes que me recebem aqui, me deixam as portas abertas para mim estar vindo aqui para estar tratando de todos os assuntos de Areias Brancas e Água Branca. Agradecer o doutor Ezequiel, que me ajudou muito na abertura da associação. Agradecer principalmente o doutor Rodrigo Siqueira, que é um grande parceiro meu que está aqui, tem me acompanhado nessas reuniões, que é o advogado, doutor Rodrigo. E agradecer ao Antônio Moreira por nenhuma das vezes, ele me virou as costas para tratar do assunto de Areias Brancas e nem Água Branca. Essa é uma das qual razão que eu acho que não precisava de processo. Agradecer a secretária, que até que hoje eu estou lembrando, da secretária do presidente, que ela me trata super bem ao me atender. Eu não estou abajulando ela, mas eu agradeço muito o atendimento que aquela menina tem, que é espetacular. O mais, presidente, eu queria agradecer aos senhores vereadores aí. Se eu falei alguma palavra que maltratou qualquer pessoa, me perdoe, porque a minha caminhada ela é longa e eu estou começando dela agora. Agradeço a todos aí e uma boa noite. Gostaria de agradecer a presença do Almir e dizer que as portas sempre estão abertas, viu, Almir? Sempre que precisar, a tribuna está aí à sua disposição. E falar em nome dos vereadores, sempre que for para tratar de assunto referente a Areias Brancas, os vereadores sempre vai estar disponível
sempre os vereadores todos são muito bem acolhidos pelos moradores daquela localidade. Muito obrigado, e o senhor pode contar sempre que precisar desta casa. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das matérias do Executivo Municipal e do Legislativo Municipal. Matérias do Executivo Municipal. Ofício Gabinete 760/2018, que encaminha o projeto de lei 091/2018, que altera o caput do artigo 1º da Lei Municipal número 2590, de 12 de setembro de 2018, que autoriza a alienação de bem imóvel com vinculação e destinação específica e dá outras providências. Razões de veto à proposição de lei 074/2018, referente ao projeto de lei 074/2018, que disciplina a instalação de aterro sanitário ou similar e o recebimento de resíduos de rejeito de qualquer natureza dentro do município de Nova Serrana e cria espaço territorial especialmente protegido, ETEP, e dá outras providências. Projeto de lei, matéria do Legislativo Municipal. Matéria do Legislativo, secretário, pode deixar para ser lida depois. Ok. Conforme o inciso 1º do artigo 77 do Regimento Interno, está aberta a palavra aos vereadores. Senhor presidente. Adaída Impacto. Presidente, boa noite, vereadores, público, internautas, Rádio Real, ouvintes. Falando aí do assunto dos tribunos, foi usado pelo vereador professor e também pelo senhor Almir de Areias. A Câmara sempre esteve, né, motivada a trabalhar, né, em prol daquela comunidade. Fizemos reuniões, vereadores aqui tiveram presentes, foi a primeira reunião. De lá para cá, houve esse processo, não houve de imediato um acordo, mas o que também não foi comunicado a essa casa aqui oficialmente, foi que esteve presente nas negociações, foi o TAC que foi feito, um acordo entre o Executivo e a imobiliária. Então, e o Ministério Público. Então, a gente acredita, senhor Almir, que esse TAC deve ser cumprido, né? A audiência naquela comunidade, nós já fizemos reuniões com a população lá aqui, temos ata como uma audiência pública mesmo, ouvimos a população, imobiliária, toda a comunidade. Acredito que não tem assim, nenhum problema se ter uma outra reunião, uma outra audiência, mas como já tem esse acordo firmado, né, e os assuntos são os mesmos, aí cabe então as partes cumprirem com os acordos, né, com o TAC que foi firmado entre o município e o Ministério Público e a imobiliária, né? Então, assim, a gente vê que isso aí tem que caminhar, porque foi um acordo feito na justiça, né? Não tem como deixar de ser cumprido. E para isso deve ter prazo legal também, né? E dentro desses prazos foi tratado todos os assuntos daquela comunidade, né? Também, falando aí dos universitários, eu enviei ofício no dia 14 de setembro, a Excelência Eusébio Lago, ofício sem número 2018, senhor prefeito, venho solicitar encaminhamento a esta Casa Legislativa de informações acerca dos repasses efetuados. Tá, eu não vou ler tudo, fala aqui da Lei 2510/2017, de 21 de dezembro de 2017, que nós votamos aqui, mas assim, pedindo como que está a situação, para a gente se situar, porque muito se falou na cidade que há atraso, eu ouvi também de mãe de aluno, que já pessoas donas de van, não vou citar nome, mas um caso apenas que me passaram, até mandaram conversa de WhatsApp, que já estava querendo cobrar, né, o pagamento da mãe, do aluno, para poder estar continuando a fazer o transporte. Mas pelo que foi colocado aí, eu não tenho a resposta oficial, mas parece que é um atraso de 10, 12 dias. Eu acho também que tem que ter um pouco de paciência, né, nesses casos. Eu acredito que o Executivo não vai deixar de cumprir, está passando dificuldade ao município nesse momento, né? E acreditamos que ele vai cumprir sim, e 12 dias, 10 dias,
Está na hora de colocar em ordem, mas não precisa esse alarme que chegou aí até para os pais, que tem que pagar, né, já ir pagando para poder continuar os filhos indo para a faculdade. Então, vamos ter a responsabilidade, né? Também peço esse dono de van aí, que teve essa conversa com a mãe, que tenha paciência, aguarde, porque não estamos aí há 2 meses, 3 meses sem pagar, não. Né? Pelo que a gente está entendendo, é um atraso de 10 a 12, 15 dias no máximo. Né? No mais, eu agradeço e uma boa noite a todos. Senhor presidente. Com a palavra, o Vantuí Paraguai. Nesse momento, eu transfiro a presidência para a nossa vice-presidente, Terezinha Célia do Carmo. Senhora presidenta, senhores vereadores, a todos presentes, aos nossos internautas, eu gostaria de falar sobre o meu ofício que eu fiz hoje com o Ed Wilson, um assunto de solicitação urgente. Com cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para solicitar com urgência a reforma da quadra do bairro do Moreiras. Talvez já tenha até indicação, por isso eu fiz protocolei um ofício. Porque em tempo de chuva molha e alaga todo o ambiente. O local também possui banheiros e um único mictório que encontra interrompido. Possui também um painel de energia aberto, causando sérios riscos de um incidente fatal, causando, sim, transtornos para as crianças que dependem desse espaço para entretenimento. Conto, pois, com sua compreensão e antecipo agradecimentos. Eu gostaria de agradecer também ao Almir, que tem lutado muito pela comunidade de Areias. Eu, que minha irmã mora lá, tem chácara lá. Mas na minha campanha para vereador lá, eu disse que não estaria vivo para ver aquilo lá com toda a infraestrutura que merece. E eu acredito que não vou estar vivo para ver. Eu gosto de falar a verdade. Falei no palanque, o Cabral é testemunha que ele não está aqui, estava comigo. Eu não acredito que aquilo lá vai ser feito enquanto eu estiver vivo. Pode ser feito daqui uns 10 anos, igual eu já falei, mas quem dera, a luta que ele tem lutado pelo povo de lá é muito importante, eu vejo. E a minha rua, minha casa lá, não adianta nem limpar, não. Se limpar hoje para usar amanhã, porque se limpar segunda para usar final de semana, não tem condição, não. A poeira lá, o que vai para dentro, e olha que é tudo fechado, hein? E o pessoal que tem tudo aberto lá. E olha que eu tenho minha própria fossa, porque não tem jeito de sair para a rua, tem que ter no fundo da minha casa. Então, aquele pessoal sofre muito de verdade. Só que eu estou falando de coração, eu não acredito mesmo que enquanto eu viver, aqui lá vai ter luz que merece, a infraestrutura que merece, o asfalto que o pessoal de lá merece. E eu agradeço pela luta dele e que ele continue lutando. Se dependesse de nós, aquilo lá já estaria pronto. Todo mundo sabe disso. Mas não depende de nós, né? A gente pode aprovar, mas e aí, quem vai fazer? Muito obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Valdir Mecânico. Cumprimento a presidenta, os nobres da mesa, os nobres edis, o público que nos assiste pela internet, o público aqui presente, aos 2 oradores que fez uso dessa tribuna, né? Aí o presidente Almir, essa casa está sempre à disposição, Almir, para que quando for preciso estar aqui, tá bom? Presidente, nessa noite estou entrando com a indicação que é a respeito da Avenida Belém, que compreende do número 400 até o centro administrativo, pedindo a pavimentação asfáltica para a mesma, bem como fazer um calçadão para que essas pessoas que moram aqui no bairro São Sebastião, para que faça prática de uso das caminhadas. Sabemos que é um bairro mais antigo da cidade de Nova Serrana, onde tem ali moradores que estão hoje na melhor idade. Então, em conversa com os mesmos, pediu que eu entrasse com essa indicação para que colocasse esse asfaltamento em um lugar para eles poderem fazer a prática de caminhada. Sabemos que esse bairro, quando ele foi, que abriu esse bairro, os próprios moradores, que ali fez a edificação tanto de asfalto, também tanto quanto água, eles pagaram do seu próprio bolso. E um dos locais que eles tinham para a prática de esporte é hoje onde que se encontra a Câmara Municipal, que estamos aqui instalados. Então, hoje eles não têm nenhuma área
para que eles possam ter um local de lazer, e também faço uma indicação para que o executivo olhe para eles, ver a possibilidade de uma academia ao ar livre, para que essas pessoas possam ali fazer uma prática de esporte. Muito obrigado, presidente. Continua aberta a palavra aos vereadores. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Valdir das Festas Juninas. Uma boa noite, senhora presidente, aos nobres pares, o público aqui presente, os internautas que também nos acompanham. Primeiramente, eu gostaria de fazer um agradecimento ao executivo na pessoa do Eusébio Lagos e o senhor Nelson Moreto, vice-prefeito. Esse final de semana aconteceu um torneio de futsal pela juventude, né, que estava organizando aí da Igreja Católica, e foi cedido o espaço do Apio Cardoso, que é esse poliesportivo aqui do lado de cima, e aquele também do Romeu Duarte, para a prática, né, desse torneio. E atendeu muito bem ali aquela juventude, e a gente precisa de mais eventos assim como esses. A Guarda Municipal também esteve presente, dando ali segurança para aqueles jovens. Então fica aqui o meu agradecimento, né, à Secretaria de Esporte, que também nos atendeu muito bem. E nós precisamos de promover mais essas ações para acontecer essa interação aí com a nossa juventude e com os nossos cidadãos. Estou entrando também com a indicação, senhora presidente, essa noite, pedindo ao Executivo a viabilidade de disponibilização de um profissional especializado em aulas de Pilates para atendimento gratuito nos setores referentes à fisioterapia e no Clube Municipal do Trabalhador. A gente vê que é um tratamento muito necessário e nem todas as pessoas têm condições de pagar, né? A gente pode observar que auxilia muito as pessoas em questão de ganho da flexibilidade, ganho da força muscular, estabilidade articular. O Pilates ainda ajuda no emagrecimento, diminui o estresse e a ansiedade. E o Pilates para gestantes corrige problemas posturais, ajuda também na questão da artrose e escoliose, aumenta também a concentração, promove coordenação e equilíbrio e ajuda também no tratamento de hérnia de disco, ajuda também na melhora padrão respiratória, dentre outras coisas. Então, nós sabemos que auxilia muito aí o cidadão e é uma coisa que não tem pelo SUS. Então, estou entrando com essa indicação para o Executivo analisar aí, né, a viabilidade de estar disponibilizando pelo SUS esse atendimento aí à nossa população. Muito obrigado e boa noite a todos. Pela ordem, senhora presidente. Com a palavra, o vereador Pastor Giovanni. Boa noite à mesa, boa noite a todos os vereadores, o público presente, os internautas, a imprensa. Eu quero falar aqui, presidente, senhora presidente, na semana passada nós entramos com uma indicação para a denominação do nome lá da escola, lá dos Gamas. E agora nós estamos aqui, ou melhor, né, com a parceria da Passarela, né? Passarela, né? Isso, da Passarela, desculpe. E agora nós estamos entrando com a indicação para a denominação do CEMEI, que será criado na comunidade de Gamas. E a orientação que nós tivemos, presidente, até diante do conselho do presidente, de nós fazermos um projeto direto. Mas só é legal a gente fazer quando é a denominação de rua. Quando é uma denominação de nome de escola ou de qualquer obra pública, é a indicação que é feita, segundo nós fomos buscar a orientação aqui por parte da prefeitura. Então, por isso que nós estamos tornando fazer essa indicação e mantendo a indicação lá das passarelas. Queria
só colocar isso aqui. Qualquer eventualidade a gente pode tornar a conversar segundo a necessidade. E o que já foi falado também do repasse, né, da ajuda para os universitários, foi bom ser esclarecido, porque eu também tenho filha que estuda e tudo isso depende realmente de uma demanda de acordo com a realidade que nós estamos vivendo. E no sábado também, uma pessoa me procurou, eu estava no aniversário, me procurou falando que havia sido suspendido o pagamento. Não, eu disse para ela que não havia sido suspendido, que estava atrasado, né, o pagamento, e que estaria sendo trabalhado para, no tempo oportuno, estar pagando aí essa ajuda para os universitários. E em relação à questão dos Areias Brancas, até na outra gestão, tanto nesta, eu já tive algumas ações, né, na tentativa de estar ajudando. E creio que o Almir precisa, como representante lá dos Areias Brancas e também da outra parte que está ligada, eu creio que preciso continuar trabalhando. E eu vou procurar orientar mais ainda, porque trouxe aqui uma informação que eu não sabia, né, que houve essa questão aí. Então, vou buscar novamente, e na oportunidade eu estarei também procurando o Almir, para que a gente possa alinhar essas ideias aí e ver novas ações. Muito obrigado, boa noite. Em tempo, eu até gostaria de publicamente mandar os parabéns para minha esposa. Hoje ela está completando mais um ano de vida. No dia 13 de julho nós completamos 25 anos de casado, e agora ela está fazendo aniversário. Que Deus possa continuar abençoando ela e que ela continue sendo essa mulher maravilhosa para a minha vida. Muito obrigado. Senhora Presidente, só um segundo. Aquele dia eu Perfeitamente. Com a palavra, o vereador Vantuí Paraguai. Aquele dia eu trouxe a indicação do nome da passarela de Moreiras. O senhor sugeriu que fosse projeto de lei. Como o pastor está falando que pode ser indicação, posso voltar com ela? Pode, e até a gente vai colocar ela simbolicamente aqui hoje já, e votamos ela já simbolicamente aqui, depois é só protocolar ela. Então tá bom. Muito obrigado, presidente. Nesse momento, então, devolvo a presidência ao senhor Osmar Santos. Pela ordem, presidente. Chiquinho do Planalto. Boa noite, presidente, os colegas vereadores, o público presente, o pessoal que assiste através da internet. Cumprimentar aqui a imprensa. Quero falar da minha indicação hoje. A minha indicação é indicar o Executivo Municipal, depois de ouvir no plenário, que estude a possibilidade de instalar uma academia ao ar livre na comunidade terapêutica Cruz e Glória, conhecido como Fazendinha. Lá muitas pessoas conhecem o trabalho que é ali feito com aqueles jovens, né? Fica ali, aqueles dependentes químicos que ficam ali muitos dias, né? Fica ali, tem ali o tratamento todo acompanhado, né? Para os médicos, né, psiquiatra e tudo, enfim, palestra, mas a academia vai ajudar eles muito ali naquela comunidade. E aproveitar aqui e fazer um agradecimento à secretaria, ou na pessoa do Ed, do Executivo Municipal, o prefeito José Blago, de ter atendido a indicação minha, que é a iluminação lá do Moreira, que liga até Regina Amaral. Lá tinha mais ou menos uns 10 postes ou mais, sem iluminação. Estive lá essa semana fazendo a visita, ficou muito bom a iluminação lá. Então, o pessoal estava correndo risco de estar passando ali à noite. Então, isso já ajudou bastante. Até para quem vai lá para a Fazendinha, fazer visita final de semana ou à noite, né? E pessoas que vêm de lá, que vai lá dar as palestras, estava correndo risco de passar ali. Então, fica o meu agradecimento aí. E parabenizar o colega Vantuí aqui, que está atento na comunidade lá do Moreira. Eu também fui até marcado, cobrado um vídeo lá da quadra, Vantuí. Parabéns, até encaminhei também um ofício para o Executivo, pedindo essa melhoria lá. É bom os vereadores estar atentos, isso é muito importante, né? Nós estamos atentos, né, e ficar acompanhando as nossas comunidades. Muitas vezes nós esquecemos nossas comunidades, nós não podemos esquecer. Então, parabenizar o Almir pelo uso da tribuna. Precisa realmente, Almir, de estar cobrando, estar acompanhando, né, como foi feita essa audiência lá igual o Daí falou, se precisar,
vamos fazer, vamos estar conversando e ver o que precisa ser feito ali, que o pessoal não pode ficar daquela forma ali, não. Né? A falta de iluminação, rede de esgoto, né? Esse não é o país que nós queremos, não. Né? Então, fica aí o universitário, o pessoal que cobrou essa semana, foi muito cobrado, então o pastor Giovana saiu muito bem. Eu disse para eles que realmente houve um atraso, não deixou de pagar. Então, eu acho que ainda está a tempo ainda. Aproveitar, como o pastor Giovana disse, essa semana minha esposa também está fazendo aniversário, né? Parabenizar minha esposa, que me ama, que é uma pessoa que eu amo muito de coração. Se não fosse o carinho que ela tem com a gente, né, que a gente sai, não tem hora de chegar em casa. Então, fica aí um abraço e um beijo, que Deus abençoe, que ela tem muita paciência para me tolerar. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, a vice-presidente Terezinha Célio do Carmo. Boa noite a todos os vereadores, a todos os servidores, à imprensa, ao público aqui presente, a todos que nos acompanham através da Rádio Real e a toda a minha família que está me assistindo nesse momento através da internet. Nessa noite, quero agradecer aos dois tribunos, o William Barcelos e o meu amigo Almir, que não desiste, e é muito bonito ver o seu trabalho, você está sempre representando esse povo querido de Areias Brancas. Parabéns, não desista mesmo, porque, como você disse, várias pessoas já vieram reivindicar seus direitos aqui na Câmara e saíram daqui vitoriosos. E é isso que você tem que continuar fazendo, em parceria com toda aquela comunidade. E você sabe que tem o nosso apoio aqui, tá? E o nosso respeito. Dizer também ao William que eu tenho certeza que isso aí foi só um atraso aos universitários, que nós temos certeza que o nosso prefeito, né, Eusébio Lago, jamais vai deixar de fazer esse pagamento para os universitários. Sabemos que ele importa e muito nesse sentido. Então, fica aqui, né, essas palavras a todos os estudantes, que 10 dias, se Deus quiser, em breve vai ser pago e não vai ter mais esse atraso. Isso é o que nós queremos e é o que os estudantes precisam. Quero dizer aqui também da minha indicação. Eu acredito que todos os vereadores já devem ter visto ali na Praça Padre Libério, quando tem qualquer tipo de evento ou as missas, as pessoas que moram naquele espaço perto da praça não tem como sair de casa porque para um carro de um lado e de outro. Então, eu quero agradecer ao Bruno, que atendeu ao meu ofício e vai dar total atenção àqueles moradores. Inclusive, nós fizemos algumas fotos e, realmente, gente, por melhor que seja o motorista, não tem como tirar e nem colocar a carro da garagem naquela rua ali. O espaço é muito pequeno, então eu estou entrando também com a indicação para reforçar o meu pedido. Então, já fica aqui os meus agradecimentos. E, pastor, eu acho que essa semana é a semana dos aniversariantes, então fica o meu abraço à sua esposa, a esposa do Chiquinho. E eu quero aqui mandar um abraço para minha sobrinha, que completa mais um ano de vida no dia 22. Que Deus possa abençoá-la ricamente, que dê proteção, sabedoria, que Deus dê tudo de bom para ela, não só agora no seu aniversário, mas em todos os dias da sua vida. Porque família, gente, é tudo. Não esqueçam disso jamais, viu? Prego toda terça-feira, porque para mim a família é a base de tudo que somos e que pretendemos seguir em frente. Porque sem a família, sem uma base, ninguém chega a lugar nenhum. Quando temos alguma coisa a fazer, nós temos que acompanhar os nossos princípios familiares. Então, gravem isso. Não deixem de fazer nada se não for pela família. Muito obrigada a todos vocês e uma boa noite. Presidente, só uma observação. Adair. Veja bem, falar da minha indicação hoje é uma pista de Cooper no bairro Antônio Venâncio, que eu estou pedindo, e me parece que tem um projeto do Executivo que está voltando aí para poder mudar
a modalidade de leilão das vendas dos terrenos para a construção das passarelas, né? Como nós já conhecemos esse projeto e temos a necessidade da construção dessas passarelas com urgência, e para fazer esse leilão leva um tempo. Gostaria de pedir ao senhor, se assim o plenário concordasse, como nós já temos conhecimento do projeto, só está mudando a modalidade, que nós já votássemos ele essa noite para poder já destravar as vendas do imóvel para a construção dessas passarelas. Muito obrigado. Presidente. Jadir Chanel. Boa noite, presidente, o público presente, os internautas e os que nos acompanham pela Rádio Real. Presidente, eu não sei se é hábito dos colegas acompanharem a Rádio 98 nas quartas-feiras, que são exibidos ou são comentados vários assuntos relacionados à reunião do dia anterior. Na verdade, os mais polêmicos, né? E de forma que, na quarta-feira passada, eu fui criticado pela resposta que eu trouxe a um assunto sobre o atraso da conclusão de obras. Então, foi comentado o meu nome como... Foi tido uma crítica quanto a mim. E a pessoa que fez a crítica, já que não são todos os assuntos que são abordados no dia seguinte, esse era um assunto que não podia ser comentado por ele, que estava secretário na gestão anterior, né? Que eu falei das obras, que na verdade a gestão anterior, que ele era secretário, ficou a Escola de Areias para inaugurar esse ano, a Escola de Barretos também inaugurada esse ano, a de Gamas, que ainda está em processo de acabamento, o hospital, que não é hospital, que está seguindo para um atendimento de saúde, o complexo esportivo, que foi o que mais demorou, né, que agora que colocou o gramado, que estão usufruindo daquela estrutura, a farmácia, né, que é um ambiente pequeno, ficou para esse ano. Então, para criticar alguém, tem que ter base. Então, se fazia parte da gestão anterior, era cúmplice, estava como secretário. Então, eu peço o seguinte, que observe bem antes de criticar, né? Porque eu estou aqui, não é brincando, não. Eu estou aqui sério mesmo e defendo, porque, para mim, é Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Presidente. Gilmar da Farmácia. Boa noite ao público presente, boa noite à imprensa, a todos que nos estão ouvindo pela Rádio 104. Boa noite aos nobres colegas, à mesa diretora. Eu estou aqui só parabenizando aqui os tribunos, parabenizar o Almir, né, Almir? E também não podemos esquecer, Almir, do PROCON, do Bernardo, que ajudou muito também lá nas negociações de areias, né? E queria falar aqui também a respeito dos universitários. Foi várias pessoas que me ligaram, me perguntando se não ia ter o repasse mais, né, para os universitários. Eu não sei, assim, em qual fundamento que o prefeito deixou de... Segundo informações que os motoristas estão relatando, cobrando dos universitários, é que o prefeito não vai repassar o pagamento, né? E vamos pôr aqui, ó, uma visão assim mais dinâmica. Se o governo deixar de passar à nossa cidade 10% do valor que é arrecadado anualmente, é cerca de 10 milhões de reais, um exemplo. Falou que está devendo 20 milhões. Igual você relatou aqui, que pagou 530 mil reais. Então, não gastou nem a metade do dinheiro que nós autorizamos ao Executivo pagar para os universitários. Não vai chegar a 1 milhão de reais, né? Então, vou pôr, é irrisório o valor. Então, não gastou nem a metade do dinheiro. Então, eu acho que não teria nem porquê não ter feito esse pagamento. Acho que se a gente, toda gestão assim, que preserva, existe a reserva de contingência, né? Segundo informações que eu tenho, que nas outras gestões, sempre todo governo
deixava 6% do orçamento para essa reserva de contingência. Segundo o que eu tenho informações, é que nesse governo foi zerado, que já era para prever uma coisa dessa. Então, mesmo a questão de uma empresa privada, que talvez a pessoa não trabalha com fluxo de caixa, tem que deixar uma reserva. Eu acho que tem sim tomar prudência até no que falamos, porque eu acho que não teria motivo algum de ter atrasado e causado esse desconforto com os universitários. Porque todos nós sabemos que tem pessoas aí que não querem nem prosseguir fazendo faculdade, porque não consegue pagar a van, né, os ônibus de levar. Então, vamos sim cobrar como o executivo falou que daqui 10 dias já está sanado, né? Tomara que não tenha mais pendência daqui para frente até o restante do ano. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Presidente. Com a palavra o professor William Carlos Barcelo. Em relação a esses 10 dias, Gilmar, a previsão até anterior. É para terça-feira que vem, caso o governo repasse. E quando a gente percebe que nessa gestão nós estamos tendo professor, qual governo? Governo do Estado. Aí tem que esperar o governo do Estado repassar o dinheiro para pagar. A expectativa é essa. Mas é lógico que nós temos outros caminhos. O senhor apontou bem aí a questão da reserva de contingência, que é algo para a gente já pensar na votação de orçamento no final do ano, de ter uma reserva, né, tanto quanto maior. Agora, porque eu tenho informações que nesse governo foi zerado essa reserva. Nas outras gestões se trabalhavam com 6% do orçamento. Acredito que até mesmo no orçamento doméstico da casa de todas as pessoas vive melhor quem tem uma reserva, porque na hora da emergência você não precisa sair como um louco, desesperado, tendo que tomar medidas que pode se arrepender lá na frente. Mas a gente tem visto um esforço do Executivo, sobretudo vendendo imóveis de propriedade do município para realizar obras. Agora, o Estado de Minas também vendeu propriedades. Foram muitas. E, à época, eu até denunciei tudo isso nessa casa, os imóveis que estavam sendo vendidos aqui, não sei se os senhores se recordam, estava para ser vendido ou transferido para fundos, inclusive as escolas recém-construídas, Padre Lauro, Maria Zeli, sede do Fórum, Escola da Boa Vista, né, Juliano? E os deputados acabaram mudando o texto da lei e permitindo apenas a venda ou alienação daqueles que não estivessem sendo utilizados. Se o Estado deve aos municípios, se o Estado tem propriedade em todos os municípios, e se nós temos essa possibilidade de vender, por que eles não fazem dação em pagamento? Por que eles não pegam esses imóveis, transferem como pagamento para os municípios, e os municípios fazem seus leilões, fazem suas concorrências públicas, como nós já fizemos aqui por mais de uma vez. Quando eu falo que o governo está dando calote, é porque está dando calote. Existem formas, N formas de resolver o problema. E o interessante é que quando esta casa apresenta, as assembleias apresentam, o Congresso apresenta, o problema é que nem sempre as propostas são ouvidas por quem tem a caneta na mão. Então, o governo do Estado ele tem que olhar mais para os municípios. Se a gente for analisar a questão dos impostos, R$1 pago de imposto sobra só 3 centavos para o município. E descarrega tudo lá na ponta. Vai estourar mais uma coisa por aí, presidente. Nós podemos perder ou ter que demitir, e eu não gostaria de participar disso, os servidores pagos com dinheiro da prefeitura que trabalham em fórum, delegacia. Hoje chega um rapaz até mim, foi assaltado, que eles estavam levando um pendrive para poder pegar a cópia da ocorrência, porque a polícia, não citou se foi civil ou militar, não tinha nem papel para imprimir. Acho que não precisa falar mais nada. Presidente, só um minuto para me concluir aqui, rapidinho. 1 minuto, Gilmar. Só vou relatar uma coisinha aqui para nós e para quem está ouvindo. Resumo que o governo, não é todos os governos, não está nem aí com a população, não.
Quem que está preocupado com quem está no hospital lá morrendo, precisando de leito? Ninguém. Quem está preocupado com a pessoa que pega uma receita médica e vai numa farmácia precisando de medicamento de alto custo? Ninguém. Porque procura até a justiça para pegar um remédio de alto custo, demora-se para se resolver, enquanto a pessoa morre no leito de hospital, morre em casa. O governo, nós já fala governo, ninguém está importando com ninguém, não. Quem que importa? Que deputado que está importando com alguém? Ele senta lá na cadeira, lá e esquece do povo, a maioria. E nós, agora que chega governador aí, pregando aí que vai fazer bom, que vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, deu de 1982 que não aumenta a lei de CTI nem UTI em Minas Gerais e no Brasil. Nós temos a previsão de leito é mínima. Quantas pessoas que ficam esperando, não sei quantos dias no hospital, por conta de um leito de CTI, e morre lá, esperando fila para entrar no hospital, enquanto podia salvar a vida? E as famílias? Como é que fica? Filhos ficam sem mãe, filhos ficam sem pai, irmãos ficam sem irmãos, e ninguém está aí, nem aí. Nós devemos se preocupar até nos votos que a gente vai fazer, gente. Todo mundo aí fica brigando, fica falando assim, não estou nem aí com política, não. Chega no dia de política, todo mundo fica brigando aí por conta de candidato, por conta de votar. E ninguém pensa no futuro, não. Nós temos sim que pensar, e até pensar nas pessoas que a gente vai votar. Porque passou a eleição, acabou. Ninguém está nem aí com ninguém. Muita gente fica xingando a gente de tudo quanto é nome aí, política é isso, política é aquilo outro, mas no dia de votar, vai todo mundo votar correndo. Então vamos pensar, gente, em que a gente está falando e vamos agir mais lá no dia da votação. Muito obrigado e uma boa noite. Presidente. Com a palavra, vereador Juliano do Boa Vista. Rapidinho aqui, tem uma indicação minha, 116 de 2018, para a construção de uma pista de Cooper, pedestre e ciclovia, na lateral da rodovia Carmen Duarte, ligando ao bairro Planalto e o bairro Antônio Venâncio, que está sendo usada já para locomoção, pista de Cooper e ciclovia. Já está sendo quase entregue, porque tem uma indicação aí, e foi aprovado 116 de 2018. Beleza, vereador. Ô, professor, só resumindo uma coisa que o Juliano falou ali, certíssimo, Juliano. Só que é o seguinte, vai ter que colocar uma proteção ali naquela pista que você indicou, porque senão vai morrer gente lá, viu? Tem que colocar uma proteção naquilo ali, porque aquilo ali está ficando muito perigoso, todo mundo passa ali em alta velocidade, e como carro não respeita pedestre também, não. Já tem 4 quebra-mola já para redução de velocidade? Não. Gente, vamos dar dinamismo à nossa reunião. Só ponderando do assunto aqui, que entrou em discussão, questão do governo, do Estado, umas colocações, assim, a gente tem hora que fica muito até por entender. Né? Sabemos que o governador não estou defendendo o governador de forma alguma, sabemos que o governador não está fazendo o repasso porque não tem o recurso. Né? Porque num período de campanha, em plena campanha, o governador se encontra. Né? Jamais ele iria fazer gracinha de não fazer repasso para os municípios, que o caos não é a Nova Serrana. Né? Minas Gerais praticamente inteira está sofrendo com falta de repasso do governo do Estado. Muitas das vezes, isso vem lá de cima. É efeito dominó. O governo não está repassando porque não está arrecadando muitas das vezes e também não está recebendo repasse. Eu sei que a União deve, não sei o volume, para o governo do Estado também. Até porque eu ontem estava até imaginando, né, com toda a cadência que encontra o governo de Minas, hoje tem plena possibilidade de voltar a ser governador. É um governador que sabemos que vai para o segundo turno, né, com chance de ser eleito novamente. Então, assim, não sei o que tem de bom e o que tem de ruim. Né? Até porque várias cidades, todo mundo, o governador é isso, o governador é aquilo. E o governador está bem, politicamente está bem. Então, assim, tem hora que eu fico por entender o que está acontecendo. Agora, que Nova Serrana está passando por esse problema, sim. Não é só Nova Serrana. Nova Serrana, como é uma cidade que arrecada muito, Nova Serrana está sobrevivendo.
Mas sabemos de cidade, inclusive na minha região, lá Malacacheta, está com 4 meses que as vans escolar não recebem. Então, assim, a gente sabemos do problema, né? Mas também não podemos condenar imensamente o governo de Minas, né? Até porque ele não tem o recurso, né? Não é que ele tirou ele para outra coisa, o fato é que não tem, não arrecadou esse recurso. E continuando a nossa reunião, solicito ao segundo secretário que faça a leitura da matéria do Legislativo Municipal. Matéria do Legislativo Municipal. Projeto de Lei 090/2018, que dispõe sobre estacionamento gratuito para idosos, pessoas portadoras de necessidades especiais no município de Nova Serrana, de autoria do vereador Chiquinho do Planalto. Indicação 027/2018, que indica que se realize construção de uma pista de Cooper no bairro Antônio Venâncio, de autoria do vereador Adair da Impacto. Indicação 221/2018, indica a possibilidade de realizar a pavimentação asfáltica, bem como a construção de um calçadão na Avenida Belém, no bairro São Sebastião, no trecho que compreende o número 400 até o centro administrativo da cidade de Nova Serrana, de autoria do vereador Valdir Mecânico. Indicação 222/2018, indica a análise sobre a viabilidade de se instalar uma academia ao ar livre da comunidade terapêutica Cruz e Glória, de autoria do vereador Chiquinho do Planalto. Indicação 224/2018, que indica o nome da senhora Maria Ramos de Jesus, Maria do Eli, para a denominação do CEMEI, que será criado na comunidade de Gamas, de autoria do vereador Pastor Giovanni. Indicação 225/2018, indica que se estude a viabilidade de disponibilização de um profissional especializado em aulas de pilates para o atendimento gratuito dos setores referentes à fisioterapia municipal e no Clube do Trabalhador, de autoria do vereador Valdir das Festas Juninas. Indicação 226/2018, indica que se estude a possibilidade de instalação de placas indicativas de proibido parar em frente às garagens das ruas da Praça Padre Libério, de autoria da vereadora Terezinha do Salão das Noivas. Projeto de Lei 087/2018, que autoriza a transferência de recursos da Associação Beneficente Conceição Maria Amaral, de autoria vereador, do Executivo. Só até aí, vereador. É. Peço aos vereadores que tomem assento nos seus devidos lugares e, conforme o inciso 1º do artigo 142 do Regimento Interno, permaneça sentado aqueles que concordam com as indicações lidas. Declaro aprovados as indicações 027, 221, 222, 224, 225, 226/2018. Passamos agora à discussão e votação do projeto de lei que consta em pauta. Projeto de Lei 087/2018, que autoriza a transferência de recursos à Associação Beneficente Conceição Maria do Amaral, de autoria do Executivo Municipal. Coloco agora em discussão o projeto de Lei 087/2018. Coloco agora em votação o projeto de Lei 087/2018. Declaro aprovado o projeto de lei 087/2018 por 12 votos favoráveis. Lembrando que está dando entrada nesta casa o projeto de lei 091. Não, 0... Está dando entrada nesta casa o projeto de lei 760, de autoria do Executivo. Esse projeto de lei é que altera o artigo 1º da lei 2.590.
Esse projeto é de suma importância. É o 091, presidente. Para alteração. Isso. Esse projeto é de suma importância para o município de Nova Serrana. É o projeto que se trata da venda do terreno para a construção das trincheiras em Moreiras, Gamas e no bairro Veredas da Serra. Então, como o projeto está dando entrada hoje, eu gostaria de deliberar para o plenário que, se houver o consentimento, iremos colocar esse projeto já em votação hoje, para que possamos agilizar aquele trabalho ali. O vereador que concorda que o projeto pode ser votado hoje, permaneça como estão. Presidente, pela ordem. Valdir Mecânico. Esse projeto, a gente tem até o conhecimento dele, apesar que foi até distribuído hoje, é simplesmente porque o projeto 091 trata-se da questão da empenhora desse terreno, da venda dele, para a construção e edificação das 3 trincheiras, tanto Gamas, Moreira como Vereda da Serra. Porque foi aprovada aqui uma emenda do novo vereador William Barcelo, que somente seria pela modalidade leilão. E esse projeto só vem alterando, que era o projeto original, para que seja na modalidade concorrência. Seguindo assim os trâmites jurídicos, né, dessa casa e também do Executivo. É um projeto bem tranquilo, eu sou favorável a isso aí, até mesmo para poder dar uma agilidade para esses moradores dessa região. Lembrando, eu vou ler o caput do projeto, que altera o caput do artigo 1º da Lei Municipal 2590, de 12 de setembro de 2018, que autoriza alienações de bens imóveis com vinculação e destinação específica e dá outras providências. Esse é o pedido do Executivo. A alteração é muito simples. Fica aqui: a Câmara Municipal de Nova Serrana, Estado de Minas Gerais, aprova e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O caput do artigo 1º da Lei Municipal 2590, de 12 de setembro de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação, né? Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a alienar mediante processo licitatório pela modalidade concorrência pública. É só isso que vai alterar nessa lei que já existe, porque o projeto que foi votado já foi sancionado, é uma lei, hoje a Lei 2.590. Então, coloco agora em discussão o projeto de Lei 091. Presidente. Com a palavra o vereador professor William Barcelo. Presidente, eu vou justificar aqui porque na reunião que tratou desse projeto, a emenda para ser realizada na modalidade leilão, ela é de minha autoria. Todos nós sabemos que o leilão é muito mais lucrativo do que a concorrência, porque ele parte da mesma avaliação, mas se disputam lances. O colega Jadir, que é da base do governo, é até favorável à questão do leilão. No entanto, a lei, seja boa ou seja ruim, ela é a lei. E, analisando com frieza a norma, eu vou fazer a leitura da lei. Alienação de bens imóveis na modalidade de leilão somente é admitida sobre bens imóveis da administração pública cuja aquisição tenha ocorrido através de procedimentos judiciais ou da ação em pagamento, como determina o artigo 19 da Lei Federal 8.666 de 93, que é a Lei de Licitações. A Lei de Licitações é falha. Ou seja, ela deveria ter essa previsão do leilão. Tanto que nós temos, posterior a ela, uma lei federal no qual a União tem a possibilidade de fazer leilão dos seus próprios imóveis. Haveria aqui uma celeuma jurídica, doutrinária, como teve nas comissões, né, colega Jadir, pastor estava presente, quem mais estava com a gente? O Juliano, Valdir também participou, mas nós não queremos essa celeuma para que amanhã ou depois o Ministério Público interrompa todo o procedimento, cancele, e os vereadores, até mesmo os que indicaram as passarelas, fiquem sem essa obra. Então, nós vamos fazer a concorrência, voto favorável, sabedor que
ela é menos lucrativa para o município. Que isso fique claro. Mas é o que é legal. O que precisa é, como disse o Gilmar lá, o dedinho funcionar bem na eleição, para que elejam representantes com capacidade de perceber essas imperfeições na lei e proponham alterações nas nossas leis federais e até na nossa Constituição. Obrigado, presidente. Gostaria de lembrar aos vereadores que a modalidade leilão, ela não é que não poderia ele fazer leilão sem ter uma lei específica. Isso é o meu entender. Mas como foi votada uma lei específica para o leilão, poderia. Inclusive, em Nova Serrana já foi feito vários dessa forma. Mas ele, segundo ele não se sente muito à vontade. Até porque essa lei federal, realmente, ela não dá um respaldo muito seguro, né? Mas, pela uma lei específica, poderia ser o leilão. Então, para buscar a tranquilidade e agilidade que todos os vereadores têm nesse projeto, a gente vamos alterar, então, para modalidade de concorrência. Presidente. Pastor Giovanni. Eu quero até fazer os agradecimentos aqui a todos os vereadores, presidente, pela sensibilidade da gente poder coordenar e viabilizar com mais rapidez o procedimento desse projeto, uma vez que o processo, né, para nós chegarmos no fim da execução dessa obra, a gente sabe o tanto que é burocrático. Então, quanto mais rápido nós pudermos viabilizar, uma vez que nós estamos percebendo que não há nenhuma intenção de fazer nada errado por parte do Executivo, eu quero deixar aqui os meus agradecimentos por essa sensibilidade por parte de todos os vereadores, para a gente poder, o mais rápido possível, estar gozando do início dessas obras. Muito obrigado. Presidente. Gilmar da Farmácia. Eu acho que aqui, pastor, como é que o senhor falou, é um consenso de visão e que não é nada fora da lei. Nós apenas estamos cumprindo o nosso papel, que é agilizar o que for de bom para Nova Serrana e para o povo de Nova Serrana. Aqui, igual o senhor prefeito Eusébio mesmo fala, o que não for inconstitucional e que for de direito do povo, nós estamos aqui prontos para votar e aprovar o que vier para nós. Muito obrigado. Coloco agora em votação o projeto de lei 091/2018. Declaro aprovado o projeto de lei 091/2018 por 12 votos favoráveis. Gostaria de lembrar, tem aí os mototaxistas, alguns que estão nos visitando hoje. Gostaria de cumprimentar, agradecer. E a respeito do projeto que trata dos mototaxistas, ainda não chegou nesta casa. E o pedido que foi feito pelos mototaxistas já foi encaminhado ao Executivo por mim e até repassei também para o pastor Giovanni, não sei se já teve a oportunidade de estar verificando isso. Então, dentro em breve, acreditamos que esse projeto vai estar na casa, né, e a gente vai estar marcando uma reunião com todos os mototaxistas. Muito obrigado. Não havendo outro assunto a se tratar, declaro encerrado a presente reunião e uma boa noite a